Paz de Jesus a todos que nos ouvem. Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo que nos é narrado por Mateus, no seu capítulo 13, versículos 24 a 30. Está escrito assim: Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa página do Evangelho nos traz de imediato uma pergunta. O reino dos céus. O reino dos céus. É comum nós percebermos quando fazemos um bem, alguém precisa da nossa ajuda e podemos então ajudá-la, sentimos um bem interior muito grande, uma calmaria, uma tranquilidade, uma paz de espírito. Quando você consola uma criança, também há uma paz. Quando você vê essa criança sorrindo, sentimos essa paz. Quando você consegue, por fim, unir duas pessoas que estavam se separando, estavam em briga, e você percebe que a sua intervenção foi positiva, deu fruto, sentimos então o reino dos céus. No versículo 25, nós podemos ver que na hora, porém, que os homens repousavam, repousar, para nós que queremos ser servidores no reino de Deus, precisamos entender que esse repouso é quando você baixa a guarda, quando você relaxa. E muitas vezes não fazemos isso. Estamos combatendo o mal, até mesmo o mal que está dentro de nós, a perversidade. Quando nós combatemos o pecado, não raro, baixamos a guarda, estamos livres de tal pecado. É nesse momento que o mal entra em nosso coração. É nesse momento que surge o maligno. Isso nos faz lembrar daquela passagem no Velho Testamento, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essa passagem nos mostra assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: É verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Vê-se bem que a serpente é muito astuta. O inimigo, o maligno, o diabo, Satanás, os demônios, são muito espertos. Estão o tempo todo, porque eles não descansam, o tempo todo está tentando nos pôr a perder. Esse diálogo da serpente e a mulher mostra como o maligno age, né? Nos desviando a atenção dos nossos afazeres e colocando dúvidas em nossa cabeça. Então, quando nós repousamos, quando nós estamos relaxados, é que pode surgir a nossa queda.
a nossa tentação, assim como foi naquele jardim do Éden. E quando isso acontece, vamos ao versículo 26 do texto que estávamos observando, surgem as maldades. Surgem as maldades. Porque nós vemos lá que estava assim, o trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Então, surgem as maldades. Assim como vimos lá no Gênesis capítulo 3, no versículo 6, a mulher come do fruto proibido por Deus. E depois de o comer, ela oferece ao seu marido, que igualmente o come. Nós vamos ver também, ainda no Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós vimos que Caim, por inveja da oblação de Abel, dada a Deus, ele mata seu irmão. Nós vemos também no capítulo 11, versículo 4, onde os homens falam uns para os outros: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face da terra. Pode-se perceber muito bem aqui o que se está buscando, né? O homem não quer a cidade de Deus. O homem quer ele mesmo fazer a sua própria cidade. E ele quer com isso alcançar Deus, porque para que fazer uma torre que atinja o cimo dos céus, o ponto mais alto, que alcance os céus? Porque ele quer ir a Deus. Muitas vezes esse pecado nós cometemos até mesmo quando estamos fazendo o bem. Nós procuramos fazer o bem para mostrar aos outros que olha como nós somos bons. Aí nós nos apresentamos diante de Deus e dizemos para ele: pronto, Deus, pode me amar agora porque eu fiz o bem. Me ame. É um erro. O homem não pode ser salvo por si mesmo, sem a ajuda de Deus. Não podemos tornar o nosso nome célebre e não podemos evitar que sejamos dispersos pela terra. Sem a ajuda de Deus, nada pode o homem. Aí nós vamos ver que no versículo 27 diz assim: os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem o joio? Muito bem. Aí nós percebemos que os servidores que semeiam essa boa semente somos nós, os operários do reino de Deus. E todos nós, queiramos ou não, somos operários. Todos nós, sem exceção, os sacerdotes, os católicos, os protestantes, o ateu, todos nós somos operários. Para o bem ou para o mal, mas somos operários. Seguimos a planta estabelecida, seguimos as ordens do nosso mestre ou queremos construir segundo as nossas mazelas? Uma coisa é certa: se não formos bons operários, o mal aparecerá. Não raro, nós algumas vezes fazemos essas perguntas para Deus, porque nós somos ensinados a orar. Ora que melhora. E esquecemos dos planos de Deus. Nós queremos, na verdade, que Deus mude os seus planos para nós. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Fazemos as nossas orações e esperamos que Ele nos obedeça. Deus, muda o que o Senhor está querendo fazer, muda isso aqui. Não, faz assim. No fundo, muitas vezes as nossas orações são desta natureza. Não é de procurar saber: Deus, o que o Senhor quer de mim? Como posso colaborar com o seu plano? Mas muda os seus planos. Eu não quero mudar, eu não quero eu ter que mudar. Muda você, Deus. Muda essa situação. Tira de mim esse desemprego, me dá um emprego logo, me arruma uma boa esposa, muda meu filho. Enfim, nós estamos sempre querendo com as nossas orações que Deus mude o que está estabelecido. Mas não pedimos para que Ele nos mude. Não pedimos para que Ele
converta os pecadores, aqueles que estão no erro. Daí, o mal persiste. Isso é constante. No versículo 28, diz assim: Disse-lhe Deus: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Isso quer dizer que Deus nos mostra qual o nosso real inimigo. O nosso inimigo é Satanás. Nós podemos ler lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 2, que está escrito assim: Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Sempre que nós nos deparamos com alguma coisa ruim, sempre que nós percebemos a injustiça, sempre que nós nos sentimos injustiçados, qual o nosso desejo? Elimina todo o mal. Tira aquele meu adversário do emprego que está. Tire o meu filho deste erro. Nós queremos eliminar o mal. Ai, por que existe essa maldade? Por que estão querendo o aborto? Por que esses políticos estão querendo implantar o aborto? Por que os políticos estão querendo fechar as igrejas, comandar? Por que estão queimando igrejas no Oriente, principalmente na Ásia, na Índia, na China, em diversos países, até mesmo na França, recentemente pudemos ver isso. Qual é o nosso desejo diante disso? Eliminar todo o mal. Deus está do nosso lado e sabe o que precisamos. Ouve o que queremos, mas sabe do que precisamos. Ainda bem. Porque se Deus nos atendesse, meu Deus. O versículo 29 diz assim: Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Nós temos que entender, poderá haver conversão de um e de outro, do mal em bem, mas também do bem em mal. Muitas vezes nos julgamos bonzinhos, fazemos toda a vontade de Deus, evangelizamos isso e aquilo, mas basta um só problema, basta uma só dificuldade, basta uma só tribulação e pronto. Nos tornamos maus, perversos, ou seja, deixamos de ser bons. Muitas vezes pensamos só no contrário, né? Converte fulano, converte Beltrano, ele é mau, ele é perverso. E esquecemos que nós também nos tornamos muitas vezes, nós deixamos de ser trigo para ser joio. E se Deus nos eliminasse então nesse momento? E se eu, naquela minha vida de pecado hediondo que vivia, se Deus me eliminasse, eu não estaria aqui agora? Talvez. Só Deus sabe. Com essas palavras, com essa reflexão, tocando o coração de alguém. É Deus quem sabe. A mim cabe plantar. Ele me deu a semente, mas é Ele quem vai colher. Bem, isso nos leva então ao versículo final 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Temos que esperar que a verdade floresça até o final dos tempos. E o que veremos? Estamos numa purificação ou será uma filtração? No tempo da colheita, no final dos tempos, sabemos que o joio será queimado, o que nos leva à nossa escolha final. Que podemos começar já. De que lado eu quero estar?
do lado daqueles que colaboram com o plano de Deus, daqueles que obedecem o nosso Mestre, daqueles que cooperam com a construção do reino de Deus? Ou será que eu quero estar do lado daqueles que se opuseram aos planos de Deus, daqueles que no último instante dizem para Deus: não quero ser salvo, faço uso do meu livre-arbítrio, prefiro o inferno e para lá, assim como Satanás e seus anjos caídos, Lúcifer, quando lá no céu teve início a batalha, que o anjo Miguel levanta a voz e diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. Tendo iniciado a batalha, Deus percebendo que não havia mais chance, não havia mais, os anjos maus não voltariam ao bem e o bem não voltaria ao mal, o que acontece? Deus precipita os anjos maus. E o diabo, Lúcifer, não encontrando lugar para ele no céu, constrói o seu próprio inferno. Então os perversos irão para o seu destino final, o inferno. Os bons farão parte definitivamente do reino dos céus. Viverão na eternidade. Aquele paraíso que esteve fechado lá no Gênesis, quando a serpente tentou Eva e também Adão, e com isso acabaram sendo expulsos. Deus coloca anjos querubins à porta para que ninguém mais entre. Então o céu estava fechado. Foi preciso que o próprio Deus viesse até nós. Foi preciso que o próprio Deus sofresse na carne aquilo que nós não temos coragem nem força para suportar. E assim ele reabre os céus, que agora está reaberto para nós. Jesus nos reabriu. E lá no versículo 24, nós vimos que temos que colaborar com o reino dos céus. O que é, afinal, o reino dos céus? A nossa resposta vem da carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Com isso nós concluímos essa nossa reflexão, entendendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Concluímos então aqui essa nossa reflexão. Rogo ao bom Deus que todos possam querer colaborar na construção do reino de Deus. Até breve.